Boa noite a todos. É com muita, mas muita alegria que nós estamos retornando ao presencial na nossa reunião pública de sexta-feira, depois de muitos anos. Eu sou a Kátia Mondaini. É assim, uma grande oportunidade para nós, né? Dividir a reunião pública com tantos companheiros. A companheira Cristiane aqui vai estar comigo na mesa e nós vamos estar dividindo essa tarefa. Mônica, Marcos Bedin, os passistas companheiros ali também e vocês todos que estão aqui.
fazendo uma grande família. Uma família que nós podemos dizer que é uma família espiritual, uma verdadeira família espiritual. Então, isso nos traz muita felicidade. A Mônica vai fazer para a gente a leitura da página inicial. E depois a Cristiane vai fazer a prece. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Então, a mensagem que vai ser lida na noite de hoje, ela é conhecida de vocês. Tenho certeza disso. Ela está na internet e ela é atribuída a Chico Xavier. Mas a gente sabe que nem tudo que está na internet é verdadeiro, né? Então, a importância que nós verificarmos quando repassarmos mensagens, né? Verificar, é esse o autor mesmo, né? Não é? Procurar a fonte verdadeira, né? Então, vamos lá. E nós temos muito livros hoje disponíveis para download, gratuitos, né? Então, a gente pode ter acesso a essas informações, né? Biblioteca virtual, book espírita, o site Consolador, tá bom? Vamos à página. Ela encontra-se no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. É uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. O título da mensagem é Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias habilidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada existencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem viver e viverás melhor. Tá? Dessa vez. A mensagem. Tinha uma mensagem aqui. Boa noite a todos. Então, reunidos, né, não só aqui no Centro Espírita Miguel presencialmente, mas cada um dos nossos lares e cada casa aqui conectada, com certeza, um foco onde a espiritualidade amorosamente nos guia. Nós buscamos, Senhor, a Tua presença, nós buscamos a sintonia com o bem maior. Nós nos energizamos nessas presenças amorosas que nos acolhem nesse momento. E a título de prece inicial, nós que te buscamos há tanto tempo, bebemos dessa água que nos dessedenta tanto, Senhor, que nos favorece a possibilidade de nos sentirmos unidos, irmanados por esse mesmo ideal
de bem, de caridade, de estudo aprofundado da doutrina, que verdadeiramente tem transformado as nossas vidas e aquecido os nossos corações. Permite-nos assim, neste equilíbrio, que todos juntos, nessa sintonia, possamos iniciar esse ano de 2025, trabalhando, nos aprimorando, nos reequilibrando, e que cada prece possa ser, partindo de cada um desses corações aqui irmanados, uma fonte de luz para aquecer a humanidade toda. E visando, Senhor, o bem dos nossos irmãos na terra, nós te pedimos, fica conosco e dá-nos a permissão de reiniciarmos, muito felizes, o nosso trabalho na reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, vocês perceberam ali que o nosso tema de hoje é laços de família. E esse tema, ele está no Evangelho, no capítulo 4, começa lá no item 18. E eu achei interessante que nessa palavra ali, família, achei tão enfeitada, né, tão colorida, acho que é bem igual o que a gente vê mesmo dentro das nossas casas, né? Família, algo assim, colorido, algo alegre, muitas das vezes, né? Enfeitado, com muitos desafios, enfim. Mas por que laços de família? E é interessante que lá no Evangelho, pode passar? Pode passar? Essa. Lá no Evangelho, no item 18, ele tem um pedacinho que ele fala assim, ó. Kardec fala assim pra gente. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Olha que interessante. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Mas por quê? Tem gente que pensa que ele pode ser destruído? Sim, tem pessoas que acham que pode ser destruído. Por quê? Porque essas pessoas pensam, talvez, aqueles que pensam na unicidade da existência, ou seja, que só existe uma única vida, é tipo, morreu, acabou. Mas só que não é assim. Pelo contrário, eles são muito mais fortalecidos. É que nós temos uma dificuldade. Nós somos muito apegados. E aí nós somos apegados a coisas, somos apegados a situações e somos apegados a pessoas, principalmente quando é da família. Então, é claro que eu não quero que um ente que eu amo tanto desencarne, né? Que ele morra, porque eu quero aquela pessoa junto comigo. Então eu tenho dificuldade de aceitar. Mas, gente, olha, nós viemos aqui justamente para contar para vocês que é diferente. Que, pelo contrário, esses laços não são destruídos e eles são muito mais fortalecidos. Olha só que interessante. E como é que são essas afeições? Como é que se criam essas afeições? Vamos pensar. Quando a gente se une, aqui, por exemplo, na nossa casa, a gente também percebe que estamos unidos pelos mesmos gostos, todos voltados para os ensinamentos de Jesus, para seguir o que Cristo trouxe para nós. Muitos gostos são semelhantes. Por exemplo, hoje quase que eu vim de verde. E hoje eu encontro aqui a Cristiane de verde.
Então, nós temos muitas semelhanças nos nossos gostos, nas afinidades, nos sentimentos e por aí vai. Então, esses laços, eles permanecem após o desencarne. E sabe de uma coisa? Quando a gente desencarna, aqueles que estão lá na espiritualidade, eles ficam vibrando por nós, que estamos ainda aqui, passando por todo esse processo. Olha só que coisa mais interessante, né? Logo após, bota no outro, por favor. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Gente, então nós podemos ver o quê? Essas inclinações é que nós precisamos ter cuidado, porque são inclinações só boas? Não, a gente também se afeiçoa pelas inclinações que não são boas. As afeições, elas existem. As verdadeiras afeições, que são sentimentos de verdade, né? O amor, o carinho, o torcer pelo outro, o desejar o bem ao outro. A gente se assemelha com isso, a gente se identifica com o outro pela forma de que a gente está pensando. Isso vão formando as afinidades. E são essas afinidades que vão perdurando a cada encarnação que nós vamos tendo. E elas vão essas verdadeiras afinidades é que elas vão se reforçando, se fortalecendo à medida que a gente desencarna e na espiritualidade. Então, ela só se separa momentaneamente. Então, quando a gente desencarna, isso é só um momento em que nós nos afastamos, nos separamos daqueles que convivem conosco. Porque eles precisam continuar a caminhada deles na erraticidade. E nós aqui também. Mas, gente, eles vibram tanto por nós. Eles ficam de lá assim, caramba, tomara que ela consiga passar por aquele momento. Tomara que ele consiga vencer essas dificuldades. Tomara que ele... Sabe, eles ficam na torcida por nós. Isso é muito legal. Isso é importante. Por isso a importância da prece também. Porque ao mesmo momento que nós aqui fazemos prece pelos nossos entes queridos, eles também fazem prece por nós. E quando a gente desencarna, quem é que vai lá nos receber? Aqueles que estiveram conosco aqui. E não é uma alegria, de repente, você encontrar essa família, esses queridos, né, esses nossos amores, a nos receber? Nós somos unidos, como eu falei anteriormente, pelos pensamentos também, né? Então eu preciso também ter atenção com o que eu estou pensando. Quando eu faço a prece, eu reforço a minha prece, elevo o meu pensamento e vibro a favor daquele que esteve comigo em algum momento. E ele também faz isso. Então, quando bate aquela saudade assim, nossa, que saudade do meu querido ou da minha querida. Quando a gente fala isso, eles sentem isso também. E esse sentimento é recíproco. Essa afeição, ela se torna muito mais forte, esses sentimentos, à medida que a gente desencarna. Porque são sentimentos verdadeiros. Esses sentimentos verdadeiros. Porque na outra imagem, tem até uma pergunta ali, no Livro dos Espíritos,
que é interessante, porque assim, será que antes de ler ali, né, essa afeição é uma afeição, existe a afeição espiritual e a afeição carnal também. E lá no Livro dos Espíritos, tem essa pergunta, na 297, quando Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Então, se existe a afeição entre eu e meu companheiro, ou eu e minha companheira, essa afeição, ela vai ainda continuar após o desencarne? E os espíritos respondem assim, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparecem com a causa. Lembra que eu falei das inclinações boas ou mais? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, se o meu sentimento é verdadeiro, ele permanece. Agora, se o meu sentimento é por interesse, e esses interesses são os diversos, são interesses, às vezes, de orgulho, egoísmo, interesses de receber algo em troca, algo que me beneficie. Esses interesses, à medida que o tempo vai passando, que eu vou desencarnar, esses interesses ainda se perduram, porque eu ainda sou, o espírito ainda está muito materializado. Mas quando ele vai se desmaterializando, se desligando, né, da encarnação que ele teve, isso vai, esses sentimentos, esses interesses vão se desfazendo. E é interessante que Miramês, ele faz um comentário, né, sobre o Livro dos Espíritos. E ele diz assim, a afeição que temos a outrem na Terra continua no mundo dos espíritos quando fundamentada no amor universal. Porque quando é amor, isso é verdadeiro. E isso nos fortalece. Quando é física, desaparece com a perda do corpo. Porque, por vezes, pode demorar. Se a gente sabe que não é, desencarnou, acabou o interesse que a gente tinha pelo outro. Leva um tempo. Está aí a mesa mediúnica que nos mostra muito isso. As dores dos irmãos, os problemas que eles vão trazendo, as dificuldades, justamente pelos sentimentos de mágoa, de rancor, né, de infelicidade. Há sentimentos que nos prendem. E daí eu posso até dizer a necessidade da gente perdoar também, né, Cris? Aprender a perdoar, mas o perdão verdadeiro. Para que eu, quando desencarnar, não leve esses sentimentos comigo. Miramês ainda fala mais um pouquinho aqui, Por vezes pode demorar-se mais ou menos um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar, porque as paixões inferiores ainda existem, mas não tem durabilidade mas não tem tanta durabilidade como o amor fraternal. Em alma materializada, o amor é revestido de egoísmo, amor próprio, para satisfação pessoal. Então, gente, nós temos assim
uma grande oportunidade, né? Quando a gente vive em família, esses laços de família, é interessante que uma vez nós estamos como filhos, mas tem outras vezes que nós estaremos como pais. Mas isso não significa que a gente na espiritualidade tem 10 pais ou 10 mães, não é isso não. Pelo contrário, é que cada hora nós precisamos estar numa posição, né? Sempre com a intenção de aprender uns com os outros. Isso vai nos fortalecendo. Então, se hoje eu sou mãe, numa outra encarnação eu posso ser a filha do meu filho. E olha como é que esses laços eles vão sendo fortalecidos cada vez mais, porque quando nós somos pais, né, olha o sentimento que nós temos pelos nossos filhos. A maioria das vezes, o sentimento que os nossos pais depositam em nós. Como a gente aprende a amar. Porque somos pessoas, somos individualidades. Isso nos fortalece. A gente aprende a respeitar quantas coisas são passadas por nós em família. E essas vibrações que a gente vai tendo, ao mesmo ponto, quando você torce pelo teu filho aqui, né? Caramba, ele vai fazer uma prova. Meu Deus, auxilia ele. Permita que seus pensamentos sejam voltados para aquilo com concentração, para que ele se saia bem. Ouvir isso também, saber que a espiritualidade, quando você está na erraticidade, você também tem alguém vibrando ali por mim, não só os bons espíritos que temos ao redor de nós, os espíritos afins, mas a espiritualidade que eu digo também, essa parentela que nós temos. E engraçado que a página de abertura, ela até trouxe uma parte que ele fala: teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes da atração e da repulsão da tua jornada vivencial. Então, quanto você atrai? O quanto é importante os pensamentos que você traz? O quanto é importante você, na sua família, estar atenta com aquilo que você vai vibrando ali? Quanto aprendizado nós temos. Então, os espíritos, eles se unem aqui na Terra, na Terra e na erraticidade por laços de mútua afeição, que se tornam mais estreitos e menos ligados à matéria a cada encarnação. Então, apenas a afeição sincera nos mantém unidos, tanto na terra como no céu. Mas é interessante, porque será que é sempre assim, Cris? Eu acho que dessa vez eu vou deixar para você agora continuar. A gente normalmente faz um estudo sozinho aqui, mas hoje a gente, nesse começo, né, combinou de fazer juntas. Então, a Kátia falou da parte boa e eu vou falar da parte um pouquinho mais densa, vamos dizer assim. Vamos passar. A gente tinha uma querida aqui na Casa Espírita Dona Pilar. Ela dizia que a família é o laboratório da alma, mas às vezes, ela dizia assim, às vezes, minha filha, o laboratório explode, né? Então, às vezes, a gente tem muitos problemas em casa. Família de margarina é pura ilusão. Família perfeita? Ah, quem dera. Só nas redes sociais mesmo, né?
Na verdade, no cadinho da casa da gente, a gente às vezes percebe que, caramba, não é possível. Essa criatura foi trocada na maternidade. Tem gente que fala assim, né? Não veio no grupo certo, não. Sabe que Kardec preveu isso? Previu essa fala, de certa forma, porque está nesse capítulo do Evangelho, ele diz assim, dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Está lá. Por quê? Porque se os laços de afeto nos unem, muitas vezes os laços de animosidade unem mais ainda. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, qual é a finalidade da reencarnação se não aprender a amar? E você tem que aprender a amar quem? Quem você não amou ainda, né? E como é que a gente aprende a amar quem não amou se não convivendo? Recebendo no ventre, amamentando, tentando indicar o bom caminho a seguir, se preocupando, transformando esses laços que antes eram laços nocivos em uma coisa nova que a gente chama de família. E é esse convite que a reencarnação traz para a gente. Porque esse tópico, né, que vai falar dos laços de família, ele vai do item 19 até o 23. E aí Kardec vai falar para a gente assim, olha, se vocês não acreditam em reencarnação, a gente tem algumas possibilidades aí. Uma, eu já falei, é a reencarnação que a Kátia já citou. A outra seria você morrer e acabar. Morreu e pronto, acabou, não tem mais nada. Tem uma terceira possibilidade, que algumas pessoas dizem, não, você vai morrer e vai voltar todo. Então você perde a sua individualidade, você não seria mais quem você é. Né? A outra é diferente. Diz assim, não, você morreu, mas você tem um fim pré-definido. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, digamos que eu tenho aqui a minha irmã espiritual, com qual ela tem maior afinidade. Eu fui para o céu, uma pessoa assim, perfeita, mas ela pisou na bola, foi lá para o inferno. Eu vou ficar sossegada no paraíso? Sabendo que alguém que eu tenho maior afeto não está bem? Então, vale muito a pena ler esses itens todos, esse capítulo todo, porque ele vai esmiuçando e vai fazendo a gente pensar. Se eu tenho um final pré-definido, se eu já sei que a minha sorte já está certa, que eu vou para o céu, como é que eu vou sossegar se alguém que me ama não vem comigo? Daí, fortalecer ainda mais a possibilidade da reencarnação, que para nós espíritas é um princípio básico. A gente não compreende, né, como a gente pode existir se não for reencarnando, porque a doutrina espírita ela vai falar para a gente de uma progressividade, né, evolutiva do espírito. Essa progressividade evolutiva ela vem a cada vez que a gente vem à Terra se aprimorando mais e mais. E como é que a gente se aprimora, se não na convivência uns com os outros? Porque é lindo você pensar, você planejar e você viver sem se preocupar com os problemas que os outros te trazem. Mas é no cadinho da família, nesse tentar se entender um com o outro, que a gente verdadeiramente se aprimora. Seja essa família aquela que nos une pelos laços de sangue nos nossos lares, os nossos amores que estão nas nossas casas, seja essa família aqui, né? Nós espíritas, dentro da casa espírita, olha o nome, casa espírita, somos uma família de espíritos que tem uma finalidade, né? É um laço familiar que nos une, porque a gente tem um objetivo em comum. E é muito interessante que antes da gente entrar, né, para a doutrina, quando a gente começa a simpatizar, e aí a gente, né, frequenta a reunião e tal, nossa, foi bonito aquele povo que está lá falando, né? Olha,
praticamente espírito puro, né? Não é nada. Vã ilusão. Estamos aqui tentando nos afinar também no trabalho, também na casa espírita. A gente procura fazer com que tudo dê certo. Sempre dá certo? Não. Não dá certo sempre. Mas é assim que a gente vai se aprimorando. Então, o primeiro fato que a gente tem para dizer é que se não está dando certo na sua casa, tudo bem. Isso era previsto, né? É para tentar melhorar, e a melhoria também não é um salto, não é do dia para a noite, que vai transformar, né, uma situação difícil em uma situação perfeita, né? Então, a gente tem aí algumas dicas, vamos lá, Dedi? A gente tem aí algumas dicas interessantes que podem nos ajudar, e a gente foi procurar um livro que eu gosto muito, que se chama Constelação Familiar, que é da Joana de Ângeles. Mas eu tenho uma explicação anterior para dar para vocês. O título do livro é Constelação Familiar, né? Porque a Joana diz que a família é como uma constelação que gira em torno de um eixo principal, como se fosse o Sol, aquele que coordena essa família, né? E os filhos, os agregados ali, vão girar em torno desse Sol e perfeitamente, né? É isso que a gente busca, vão se manter em suas órbitas, mas vão se manter unidos por uma força da gravidade que nos une. Então, eu não estou falando aqui de constelação familiar sistêmica, que é uma teoria do Bert Hellinger. E por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque o Conselho Federal de Psicologia tem restrições a essa teoria. Então, é importante a gente dizer que a gente está se referindo aqui a um livro que foi psicografado, que é o livro da Joana de Ângeles. E a Joana diz assim: a constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena, com os olhos postos no futuro da humanidade. Quer dizer, a gente reencarna juntos para ter essa experiência profunda que nos leva à transformação. Enquanto você está lá no plano espiritual, né, a gente tem vários textos que dão conta disso, você se prepara, você estuda, você faz um planejamento reencarnatório, aí você pede, né, para vir com um monte de problemas, para ajudar todo mundo, ou para vir muito debilitado. E aí o seu mentor espiritual vai dizer para você assim: não precisa, basta você vir médium, vai para a casa espírita trabalhar que você dá conta, tira lá assim, umas 4 horas por semana, você fala: não, eu quero vir com o braço, vai dar passe que você vai ajudar as pessoas, né? Então, eles dão todas aquelas indicações para a gente, que a gente pode vir, mergulhar na carne, e encontrar até mais de uma família, não só a família de casa, mas a família na casa espírita também. Isso é bem legal, né? Já dizia Paulo de Tarso, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, quando a gente reencarna, a gente tem a possibilidade de reparar as nossas faltas. E essas faltas podem ser reparadas a partir do amor. Essas faltas podem ser reparadas com leveza, com carinho, né? Afinal de contas, a gente sempre lembra que a lei de justiça, ela não é só lei de justiça, ela é uma lei tríplice. Está lá escrito: é justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Porque Deus, soberanamente justo e bom, sempre encontra uma forma de nos conduzir para que a gente possa vivenciar isso da melhor forma possível. Viver essa reencarnação da melhor forma possível, amando as pessoas, né? É muito interessante porque, como a Kátia disse, às vezes a gente pensa que esse aumento, né, indefinido da parentela reencarna e aí a família vai aumentando.
Até que um dia a humanidade inteira vai ser nossa família. Já pensou que coisa linda? A gente vai se amar como irmãos verdadeiramente, porque é isso que nós somos. Né? E Kardec diz, o amor se multiplicará até atingir a humanidade inteira. Por isso que o Espírito da Verdade diz, amai-vos e instruí-vos. Mas aí, como exemplo, né, de família problemática e de superação dos problemas familiares, a gente ia trazer quem? Senão Joana de Cusa, né? Essa história linda que está no livro Boa Nova, essa reencarnação de Joana de Ângeles, que a época de Jesus se chamava Joana também, e era esposa de Cusa. Né? Essa história que a gente vai pincelar aqui hoje, ela está no livro Boa Nova, no capítulo 15. Joana, que era uma esposa de um homem que tinha posses, era uma dama da sociedade da época, conhece através de uma serva Jesus de Nazaré e o cristianismo. E ela fica verdadeiramente encantada pela possibilidade de viver o cristianismo. E ela resolve largar tudo. Ela quer sair daquela família tão cheia de problemas e ela quer servir Jesus. E ela procura Jesus para falar isso. E ela vai falar que o marido dela é alcoólatra, que ele é violento, e ela tem uma série de problemas com ele, né? E que ele principalmente tem questões aí que tem a ver com o mau uso do dinheiro público, uma série de problemas. A gente não está aqui fazendo uma apologia da violência. Deixa aí uma linha muito tênue, né? De uma Joana de Cusa que viveu a época de Jesus Cristo e uma pessoa que vive hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa história também, quando a gente tenta atualizar isso. Mas o fato é que Joana queria abrir mão das responsabilidades que eram pesadas para a época. E Jesus incita Joana a assumir o papel dela na família. E diz que Joana deve amar o marido mesmo assim, porque ela não se acharia ligada àquela pessoa se não houvesse para isso uma razão justa. Então, às vezes a gente pensa assim, caramba, essa pessoa que não tem nada a ver comigo, que está na minha família, pela qual eu me liguei, por que será? Para que será? Qual será o motivo? E Jesus diz para ela que, servindo esse esposo com amorosa dedicação, ela vai estar seguindo também a vontade de Deus. Mas aí ela diz assim, e isso eu acho que tem muito a ver com a nossa vivência, né? Você se forma espírita, começa a estudar, e aí você quer chegar em casa, você quer colocar aquilo que você estudou, você quer porque quer que as pessoas entendam que agora você descobriu uma coisa que te faz muito bem. E às vezes você quer impor as suas crenças na família. Acontece com a gente. Aconteceu comigo, tá? E ela pergunta, eu não tenho que impor os meus princípios em casa? Eu não tenho que impor os vossos princípios? Ela pergunta para Jesus. E aí Jesus faz uma outra pergunta para ela. Gente, ele pergunta assim, por que então Deus não impõe à humanidade, não se impõe à humanidade e não fulmina todos os injustos? Por que Deus não força uma barra para que a gente se comporte direito? E fala assim, o certo é isso aqui. Faz a gente pensar. E aí,
Jesus mesmo responde, vai respondendo em tópicos assim que são verdadeiras pérolas cristãs. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, se você identifica que ali tem uma paixão, tem algo que aquela pessoa gosta muito, ao invés de bater de frente com aquilo, você busca transformar aquilo em um bem, em algo que seja bom. Por exemplo, esse ano, como professora, tinha um aluno que ele é muito irrequieto, né? E aí eu chamei a mãe dele para conversar, porque aquela criança com 7 anos, sem nunca ter participado de uma aula de dança, ele fazia um espacate, aquele abrir as pernas todas, sabe? Eu falei, mãe, essa criança tem pernas de dançarino. Ele precisa dançar. Ele não consegue ficar muito tempo quieto em sala de aula, porque tem muita energia. Então ele precisa disso. E ele adora dançar. Ele vê a coreografia uma vez no YouTube e já está dançando. Né? Então, assim, eu poderia ficar brigando o ano inteiro com aquela criança, mas eu poderia encontrar um caminho que seria o caminho que ia favorecer o equilíbrio dele. E esse é o nosso papel nessa convivência. Né? Se gosta de desenhar, incentivar o desenho, deixa sonhar. Né? Vamos incentivar o bem. Vamos incentivar essas paixões porque se tornem coisas boas. Diz mais Jesus, o pai não impõe a reforma aos seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Antes da hora não é a hora. A gente tem assim inúmeras histórias de mães que persistem no cuidado com seus filhos por uma vida inteira e às vezes com 40, 50 anos ou em outras reencarnações, como nos narra, por exemplo, André Luiz, no livro Libertação, mais de 100 anos depois, mais de um século depois, a gente vê aquele filho se arrependendo e se voltando para Jesus. Deus não trava contendas com as suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação, porque na verdade é o exemplo que transforma, né? A sua alegria em servir, em verdadeiramente viver essa mensagem que vai deixar o exemplo. E Joana de Cusa vive um tempo com o marido que vem a falecer e ela depois dá toda uma demonstração de força e de coragem, se tornando, né, uma mulher que precisa batalhar, que precisa trabalhar para viver, porque naquela época era muito difícil. E quando os cristãos são perseguidos, né, já no final da sua vida, ela é levada ao circo, e quando o soldado romano vai queimá-la, ele pergunta para ela, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde a ele, ele me ensinou também a te amar. Essa é aquela que vem se tornar a mentora do Divaldo, a nossa querida Joana de Ângeles, né? E que traz nesse livro lições fabulosas sobre a família. Por quê? Olha a vivência dela, gente. Há quantos séculos esse espírito vem batalhando em torno da construção de laços familiares que sejam laços de amor. Né? Vamos para o próximo? E aí ela traz mais esse trecho, né? Que também é do livro Constelação Familiar, que diz que quem não adquire a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Quer dizer, como é que a gente pode verdadeiramente amar se a gente não consegue começar amando em casa? O combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando ele é oxigenado pela convivência emocional. Né? O oxigênio faz com que o combustível arda, queime, né? Ele próprio alimenta esse fogo, não é mesmo?
Então, a convivência emocional, ela faz isso, ela faz com que a gente consiga amar apesar dos problemas, consiga amar apesar dos defeitos que todos nós temos. Noutras condições, trata-se apenas de atração física passageira, de libido exagerada, que logo serve de lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. Essa atração física passageira acontece nos mais diversos lugares. Até com a doutrina espírita, a pessoa vai, se arvora para, não, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, quero ser médium, quero, E aí, primeiro problema bate na porta e ele já, puxa, já não tem mais, o libido acabou, Aquela vontade de que tudo desse certo já caiu por terra. Então é algo para a gente pensar, esse amor, ele não é aquele arrobo de paixão inicial, ele é uma construção que dá trabalho, é persistência, é insistência, eu diria até que é teimosia de criar uma relação verdadeiramente respeitosa e verdadeiramente transformadora com aquele que convive com você. A família, portanto, isso é lindo, A família, portanto, é um núcleo de aformoseamento espiritual. Então, quer ficar com a alma bonita, vamos viver em família, vamos apertar esse laço. Daqui a pouco as inscrições para a NET estão abertas, Mônica? Daqui a pouco vão começar as inscrições, então, para o Encontro Nacional da Família Espírita. Não percam. Porque aqui vai ser um núcleo de aformoseamento espiritual, Que seja aprendizagem de relacionamentos futuros exitosos. Então, estar em família e aprender a viver e conviver com os nossos pares, com os nossos irmãos, seja dentro da nossa casinha, seja no trabalho, naquelas pessoas que estão ligadas ali, num vínculo do qual muitas vezes a gente também não consegue romper, mas que estão com você por um motivo. Se você acredita que está na Terra por um motivo, a sua parentela, ou seja, aqueles que você encontra no seu caminho, você não cruzou com eles por acaso. A gente costuma brincar, o acaso não existe, leia Kardec. Então, era isso que a gente tinha para trazer hoje, em matéria de estudo, mas a Kátia preparou também, a Mônica separou para a gente um vídeo que fala exatamente desses laços de família. Depois a gente vai passar para a prece final e quem está por aqui conosco vai para o passe. Tá bom? Boa noite a todos. Pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado. Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos que sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo.
exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento. No futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento. No futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Olha, Cris, iniciada 2025, reunião pública de sexta-feira retornando, falando de família, é bom demais. Fica aqui as reflexões, né, necessárias para todos nós. E a doutrina espírita nos esclarece tanta coisa, né? Como foi bom te ouvir com a Cris. Isso é maravilhoso. E nesse momento, é só agradecer, né? Então, já que nós estamos aqui na nossa família espírita, com os nossos corações bem aconchegados, bem juntinhos, nessa noite de sexta-feira, só temos a agradecer. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria, nossa mãezinha querida. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Miguel, a Catuíte, por estarmos aqui em família. Por tudo que nós ouvimos hoje, por tudo que nós, com certeza, vamos refletir durante toda essa semana sobre o que nós ouvimos, que sempre mexe conosco. Mas nós também queremos te pedir, Senhor Jesus, olhe por nós, dai-nos a força necessária para compreendermos cada vez mais aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente possa exercer esse amor que tu nos ensina. Olhe por nós, Senhor. Nós pedimos ainda, olhe pelos nossos passistas que ali estão, que de cada
par de mãos ali possam sair as melhores vibrações que sempre trazem, através do passe, o equilíbrio para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Também pedimos, Senhor, que as águas que ali se encontram possam ser fluidificadas, que recebam esse bálsamo e que elas se transformem no remédio para podermos diariamente aproveitar dele na cura daquilo que nós precisamos. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade, por cada um daqueles trabalhadores que se dispuseram para que essa reunião acontecesse. Somos gratos, Senhor, por toda a Tua luz que nos envolve e pedimos que possamos ter a continuidade dessa luz durante toda a nossa semana. A Miguel e Catuíte, a nossa gratidão imensa por todo o amparo, para que cada um daqueles que aqui sair chegue em seus lares, amparados e iluminados, levando a paz. E assim nós damos, então, por encerrada a noite de hoje, Senhor, pedindo a Tua permissão e o Teu amparo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Pois Tu és minha paz.